Vinde, Espírito Santo. Hoje, dia 24, sexta-feira, mais um dia na semana, caminhando na presença do Senhor, alimentados pela sua palavra. Vamos invocar a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus, que revelou seu infinito amor a cada um de nós, pelo seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. E na força do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 52 até o versículo 59, onde Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu. E quem recebe esse pão terá vida e vida eterna. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai, e assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Jesus se apresentando para nós como a vida do Pai, a vida do Pai que dá a vida a cada um de nós. O Pai nos atrai por Jesus. Chegamos ao Pai por Jesus porque Ele nos atrai por Jesus. E em Jesus nós somos alimentados. Jesus é a palavra, nos alimenta, nos fortalece com a vida nova. Ele é a palavra de Deus que nos fortalece, nos orienta, nos conduz, caminho, verdade e vida. Jesus é a palavra do Pai que se fez no meio de nós para nos dar vida. Jesus também, como ele fez na quinta-feira, na instituição da Eucaristia, que ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Ele também se faz presente na Eucaristia e vai nos fortalecendo, e vai nos alimentando, vai nos amparando, vai nos fazendo pessoas novas. É pela Eucaristia e é pela palavra que Jesus vai se transformando na nossa vida. É pela palavra, é pela Eucaristia que Jesus vai causando em nós um homem novo e uma mulher nova. É pela Eucaristia e pela palavra que nós vamos nos encontrando cada vez mais unidos a Cristo. Eu recebo Cristo na Eucaristia, eu recebo Cristo na palavra. Cada vez mais me torno unido em Cristo Jesus. E cada vez unido em Cristo Jesus eu me adentro ao Pai.
e adentrando ao Pai, vou transformando essa minha vida de agora já numa vida plena, numa vida perfeita, buscando cada dia mais essa perfeição, para que um dia estejamos diante de Deus na eternidade, naquele que é o perfeito, aquele que está a nos esperar para que tenhamos essa vida nele. Jesus diz no Evangelho, no versículo 55, a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Jesus deu a sua vida para nos alimentar. Tomou sobre si os nossos pecados e nos deu a vida nova. E continua, porque Ele é o Deus sempre, não o Deus nem do passado e nem do futuro, mas é um Deus sempre presente, hoje, agora, sempre, que vem nos fortalecendo, nos alimentando, estabelecendo em nós essa vida nova. Que o Senhor nosso Deus, em tua bondade infinita, nos chama para que um dia possamos estar junto com Ele, mas também que já tenhamos essa vida nova. Hoje, o Sagrado Coração de Jesus, a igreja dedica, é pelo lado aberto do Sagrado Coração de Jesus que nós entramos no coração do Senhor e que entramos na presença de Deus. Sagrado Coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. À medida que eu me alimento de Cristo, na Eucaristia e na Palavra, à medida que eu busco o Senhor, pedindo a Ele que o meu coração se torne semelhante ao dele, a nossa vida vai se transformando, a nossa vida vai se movimentando para o céu. Nossa vida vai se transformando, a nossa vida vai se movimentando para a santidade, para a eternidade. E que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude, nos auxilie, para que possamos caminhar cada vez mais na presença de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, a bênção recaia sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre todos os seus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.